Essa é a declaração do vice-líder do Hamas. E para comentar essas declarações, eu chamo Bernardo Sukenik, especialista em relações internacionais e mestre em Direito e Democracia pela UNB, pela Universidade de Brasília, que muito nos orgulha. Bernardo, como você está? Olá, tudo bem? É um prazer conversar com você, Léo, e com os telespectadores. Bernardo, vamos lá. É uma declaração forte desse vice-líder do Hamas, primeiro confirmando, né, a ação de Israel e a morte do Sinoá, e também dizendo que não tem liberação de reféns, o que claramente, ontem eu entrevistei o major Rafael, que é porta-voz do exército israelense, e ele disse, olha, a gente vai continuar até a liberação efetiva dos reféns, coisa que o Hamas está dizendo que não vai ocorrer. Como é que você imagina, o que é que você pensa, avalia sobre essa escalada de tensão, dado que Israel, de fato, conseguiu ali um tento comemorado pelos Estados Unidos, comemorado ali pelos aliados, de ter matado esse líder, mas que, ao que tudo mostra aqui, até pelas declarações, estamos muito longe de um fim para essa guerra, não, Bernardo? Realmente, nós temos que perceber que nós não temos ainda uma real consciência, nós não temos informação fidedigna quanto a quais sejam os reais objetivos de Israel neste conflito. E por determinados momentos, e aquelas pessoas que fazem essas avaliações que foram comentadas ali na dizendo, bom, parece mais perto do fim. Por quê? Porque um dos objetivos que era eliminar um dos idealizadores do 7 de outubro já aconteceu. Logo, quanto mais objetivos forem atingidos, estaremos mais perto do fim. O raciocínio seria esse. Só que somam-se constantemente novos desafios. Inicialmente era Gaza, depois se passou para o sul do Líbano. Há também a situação com o grupo rebelde do Iêmen e tem o Irã. Até onde o exército de Israel pretende avançar com esses conflitos é um mistério. Então, nós não sabemos se, atingido o objetivo no sul do Líbano, se Israel não pretende, talvez, tentar algum tipo de acionar militar no Iêmen ou talvez no próprio Irã. Muito bem. Agora, Bernardo, a questão que fica é a seguinte: muito claramente, essa ação, ou pelo menos muito claramente na avaliação de vários especialistas, essa ação ela começa também, ela tem um efeito numa tentativa do Netanyahu de se fortalecer, dada a fragilidade e as críticas que ele, né, acumulou ali ao longo do período. Ao que tudo indica, eu queria uma avaliação sua. Como está a força hoje do Netanyahu? Por exemplo, ontem a Câmara ela fez claramente ali um elogio à ação de Israel contra o líder do Hamas, o Sinoá. E se existia e existem críticas claras a Netanyahu, inclusive críticas dizendo que ele está usando essa tensão e essa escalada de tensão para tentar se fortalecer no poder, mas de alguma forma isso tem acontecido e eu queria saber se você acha que ele está conseguindo esse objetivo. Bom, ele consegue se manter no poder, digamos ali, a política em Israel, né, realmente é muito complexa. Aqui, ou seja, há que entender bem que lá, enfim, o governo tem se sustentado por méritos próprios, ou seja, muitas vezes quem é detrator do governo entende que ele não tem base popular, e ele tem um grupo de apoiadores e ele tem um grupo de oposição forte também.
A sociedade israelense, como em outros lugares do mundo, também está muito polarizada diante dessa figura tão marcante que é o Netanyahu. Agora, muito do apoio ou das críticas que se fazem vão além do governo Netanyahu. Ou melhor dizendo, muito do apoio que se tem é pelo próprio mérito que o Estado de Israel tem, ou seja, o peso político que o Estado de Israel tem no mundo. Os Estados Unidos, o apoio muito forte que faz ao Estado de Israel, e independeria do governo. Poderia ser Netanyahu, poderia ser qualquer pessoa que estivesse lá. O apoio a Israel é incondicional. E isso vale para uma série grande de países. E muitas vezes as análises são feitas no sentido que Israel depende dos Estados Unidos, quando há que fazer uma análise situação por situação. Muitas das vezes, Estados Unidos atua a reboco de Israel. Israel puxa as ações e os Estados Unidos não têm como dizer que não. Há situações na qual, por exemplo, os Estados Unidos consegue colocar os pontos. Os Estados Unidos é muito leniente com o Estado de Israel, por uma questão de política interna própria de Israel. Qualquer presidente, qualquer candidato a presidente que se coloque contra o Estado de Israel, que se coloque contra a comunidade judaica nos Estados Unidos, já pode que perder a eleição. Então, a posição dos Estados Unidos em relação ao Estado de Israel independe, primeiro, de quem esteja no poder no Estado de Israel. Independe também de democratas e republicanos. Haverá uma variação muito tênue, muito leve em relação a isso. Agora, muitas das críticas que se fazem ao Estado de Israel estão sim centradas no governo. Então, mesmo o Brasil, mesmo outros países que têm apontado ilegalidades no acionar de Israel, o fazem muito mirando o governo, e não o Estado de Israel, a legitimidade do Estado de Israel. Principalmente quando olhamos que essas críticas venham do Ocidente, né? Então, os países ocidentais que criticam a de Israel é muito voltado para acionar do governo Netanyahu, e não quem discriminada o Estado de Israel de maneira geral. Então, eu acho que tem que fazer com base nessas ações. Tudo bem, Bernardo, o seu áudio está um pouquinho picotando, a gente vai tentar continuar aqui, mas se tiver, se continuar dessa forma, a gente vai só refazer o contato. Vamos tentar aqui, porque na verdade foi um instante muito pequeno em relação a esses cortes. O que eu te pergunto, Bernardo, agora é o seguinte, claramente essa ação contra o Sinoar, esse líder de Israel, e aí é curioso, né, também, nessa declaração do vice-líder, ele fala, olha, foi o Sinoar que fez, que foi o mentor do 7 de outubro, coisa que Israel vinha falando. A minha questão é a seguinte, o Hamas, dado essas duas mortes, não foi só essa, há 3 meses, Israel também tinha matado outro líder do Hamas, né? Como você avalia essa capacidade do Hamas em relação a resistir, a resistência nessas ações de Israel? E como você imagina que a preocupação dos familiares dos reféns, a reportagem do SBT Brasil que a gente mostrou aqui no início, mostra muito claramente um alívio por parte dos familiares da morte do líder do Hamas, mas ao mesmo tempo é uma preocupação, porque eles acreditam que essa ação pode dificultar claramente esse resgate. Por um instante, eu convido a todos nós que nos coloquemos na posição de um palestino médio, né? E aí, desde essa perspectiva, percebe-se uma autoridade palestina, não o Hamas, uma autoridade palestina, que enfim,
uma sociedade palestina que sofre abusos do Estado de Israel e uma autoridade palestina que não os defende, diante desse quadro, esse palestino médio, principalmente de Gaza, vê em Hamas alguém que com menos força, mas enfrenta o gigante, que seria o Estado de Israel, e diante disso, este quadro de situações reforça a narrativa do Hamas, dizendo, olha, nós temos do outro lado um Estado que é opressor do nosso povo. E, em um ato de valentia, eles veem essas ações do Hamas como um ato de resistência legítimo, né? Ou seja, então, diante dessa narrativa, diante deste discurso, o Hamas se fortalece com o acionar do Estado de Israel. Esses ataques que o Estado de Israel faz reforçam o discurso do Hamas. Então, para a posição do Hamas politicamente, a posição política do Hamas, tudo isso que tem acontecido reforça a narrativa deles. Então, por mais que tenha toda essa destruição, toda esse milhares de mortes, para o Hamas, aquilo termina reforçando a narrativa deles e reforçando o discurso para a sociedade palestina de que eles são necessários contra um agressor que não teria limites. Sempre lembrando, isso na perspectiva dos palestinos. Então, para o Hamas não é ruim, por isso que ele abertamente consegue fazer um pronunciamento dizendo, olha, ele foi o dos ataques de 7 de outubro. Porque para quem se sente oprimido, ou para quem é oprimido, aquilo lá foi um ato, enfim, nós conseguimos, pelo menos por um instante, agredir quem torna a nossa vida impossível há tantos anos. Então, mais ou menos essa é a lógica, e por isso que esse porta-voz do Hamas fica muito à vontade para dizer que ele era um idealizador do 7 de outubro e que, ao mesmo tempo, ele vai para o céu. Bem, Bernardo Sknik, muito obrigado mesmo pela presença aqui com a gente. Bernardo, muito gentilmente aqui, topou falar com a gente. Eu agradeço em nome aqui da Lara Cursino, da Watanabe, que conseguiram aqui esse contato contigo. Eu agradeço muito aqui. Um forte abraço, boa sexta-feira, bom descanso para você, Bernardo. Foi um prazer, Léo, sempre bom falar com você. Sempre muito instigante o programa. E um abraço aí também a todos os telespectadores. Fico à disposição para próximas conversas.